sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês as minhas impressões de leitura sobre A Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, do Eduardo Spohr. Essa que foi a minha primeira leitura de fantasia nacional. Bom, nesse livro aqui nós vamos acompanhar o Oblong, que é um anjo que está vagando pela terra. Ele é um anjo renegado, ele não pode mais estar no céu. E os anjos aqui, eles são guerreiros mesmo, né? Então o Oblong é um dos guerreiros mais competentes, digamos assim. Mas no começo da história a gente ainda não sabe o que aconteceu para, mesmo ele sendo tão capaz e tão competente, ele ter sido renegado e estar vagando pela terra. A gente só sabe que Deus está dormindo, né? Não diz que Deus criou o mundo e todas as coisas durante os 6 primeiros dias e no 7º descansou. Esse 7º dia está durando até agora. Então Deus está dormindo e não acordou ainda. Enquanto Deus dorme, Miguel decidiu tomar as rédeas do governo celeste, digamos assim, e está mandando em tudo. Teve uma briga entre Miguel e Lúcifer. E aí o céu se dividiu em 2 facções, a facção de Miguel e a facção de Lúcifer. E Oblong, como é um renegado, não está do lado de nenhum dos dois, ele não gosta de nenhum dos dois. E ele está vagando pela terra na antiguidade. A história começa, ele está lá na época do Egito, da Babilônia, dessas coisas assim. E uma coisa interessante aqui, que para mim foi até um pouco difícil no começo da história, é que nenhum dos anjos presta. Miguel detesta a humanidade, despreza, acha eles inferiores, assim como Lúcifer. Eles só têm uma visão diferente quanto a como eles vão se livrar da humanidade. Mas os dois desprezam a humanidade. E no caso aqui da história, eu achei até o Miguel pior que o Lúcifer. Bom, a história avança, né? Eu não vou dizer o que acontece, mas ela tem avanços de períodos históricos até chegar no momento atual, sei lá, nos anos 2000 ou nos anos 2010. Ele até menciona na história, acho que se passa, o momento presente é 2007, quando a história foi escrita realmente. O livro foi publicado em 2010, né? Então acho que a história atual se passa um pouquinho antes. Uma coisa legal também é que o momento presente se passa no Rio de Janeiro. Então, assim, tem no começo, na época da antiguidade, se passa ali mesmo, pela Europa, Oriente Médio. Mas o momento atual se passa no Rio de Janeiro em espaços fantasiosos, né? Tipo o céu da história e outros lugares assim. Ah, outra coisa, desde a antiguidade o Oblong conheceu a feiticeira Shamira. Então ela é uma segunda personagem principal. Claro que o personagem principal é mesmo o Oblong, mas ela aparece ao longo de toda a história. E ela é muito importante para o desenrolar das coisas e para o Oblong se sair bem. Ela ajuda bastante ele. Aí é meio que a história deles dois é meio que o romance que não é romance, aquela coisa. Você sente aquele clima, aquela tensão, mas nada acontece. Desde a antiguidade eles estão nisso. E ele é um anjo e talvez ele não possa se envolver com os humanos. Mas ao mesmo tempo ele é um renegado, então foda-se, mas ela é feiticeira. E aí fica nisso e não sei o quê. Que assim, normalmente eu não gosto dessas coisas. De eu amo fulano, mas não posso ficar com ele. Mas eu amo, mas eu não posso. Mas aqui isso não é tipo mastigado, pisado. Isso só aparece, né? Essa tensão amorosa quando eles dois estão juntos. Mas ele não fica aparecendo tanto, então isso não me cansou. Agora tem muitas cenas interessantes de batalha, de conflito, então isso é bem legal. A própria construção de mundo é muito bem feita, muito amarradinha. Você entende bem como funcionam as coisas, quem é quem, quais são os seus poderes, qual é sua personalidade, seu modo de agir, quais são as regras desse mundo, como funciona essa mitologia. Como eu disse no começo, eu estranhei muito porque os anjos não são bons, e eu gosto muito dos anjos. Então eu fiquei com um pouco de resistência de comprar a ideia de que os anjos não são legais com a gente, né, com os seres humanos. Mas, assim, é muito bem feito. Assim, eu fiquei resistente por uma questão pessoal, mas a história é muito bem amarrada. Tanto é que depois eu me envolvi totalmente e eu comprei 100% a ideia da história. Então, de modo geral, eu gostei desse livro, ele é bem interessante, ele é um livro grosso.
Houve um períodozinho aqui, do início pro meio, que eu me senti um pouco cansada na leitura, que eu não tinha muita vontade de voltar pro livro. Tipo, eu tava lendo, parava de ler, e eu demorava dias a voltar a pegar no livro de novo. Mas depois, assim, de um certo ponto, assim, sei lá, de 40%, eu engatei na leitura e li super rápido, daí até o final. Então, a leitura engaja bastante, mas eu acho que principalmente no começo tem um probleminha de ritmo, porque dá pra ver que o Eduardo Spohr, ele pesquisou muito, principalmente essa parte da antiguidade, então, das roupas, das comidas, de como funcionava a sociedade, do que cada pessoa fazia. E parece que ele quis mostrar serviço, assim, então, ficam muitos detalhamentos que não contribuem para a história e que nem avançam a sua percepção do ambiente. Eu sei que muita gente, por exemplo, reclama que O Senhor dos Anéis é muito descritivo, mas eu não acho. Eu acho que ele é descritivo na medida certa, porque o Tolkien criou um mundo. Então ele precisa explicar pra gente como esse mundo funciona, como é que são as coisas, como é o ambiente. E quando você começa a usar aquela descrição para criar uma imagem na sua cabeça, você vê que ela não é supérflua nem excessiva. Você tipo vê que é o suficiente. No comecinho eu achei que o Eduardo Spohr perdeu um pouco a mão. Tipo, tem uma cena que ele vai descrever as comidas da mesa e ele fica muito tempo descrevendo as comidas, assim. E eu tipo, ah, tá bom, já entendi que tipo de comida tinha ali. Que no começo é interessante para você imaginar, né? Como é uma mesa de café da manhã, o que é que tem numa mesa de café da manhã farta. Mas se você se demora demais, parece que você está querendo mostrar a pesquisa e dizer todas as comidas que existiam de café da manhã, né? E não só uma mesa de café da manhã, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar a diferença. Uma é uma descrição necessária para você criar uma imagem mental da cena, como é uma mesa de café da manhã. Outra é para você mostrar que você fez pesquisa e viu todos os tipos de alimentos possíveis que podem ser oferecidos no café da manhã. Mas como eu disse, isso é só no começo da história. Depois o ritmo flui, você lê e quer saber o final, quer saber o que vai acontecer. Eu fiquei muito frustrada com o final, mas não porque ele é mal escrito, mas é porque eu não gostei do final da história. Eu queria que tivesse sido diferente. Claro que eu não vou contar o final da história, mas eu acho que é uma leitura que vale super a pena. É um livro de fantasia nacional, foi lançado em 2010, hoje em dia já tem mais fantasias nacionais que estão circulando por aí, né? Eu vejo nos canais literários as pessoas lendo. Eu quis começar pelo Eduardo porque eu sinto que ele que começou, assim, abriu esse espaço. E esse é um livro único, mas ele está relacionado a uma outra trilogia que chama Os Filhos do Éden, que aí são 3 volumes, né? Uma trilogia que eu quero ler pelo menos o volume 1, que eu já tenho dos Filhos do Éden, não tenho o 2 e o 3. Eu vou ler o 1, se eu gostar, eu compro e leio o resto. Se não, fica a leitura desse aqui, que é a visão dos anjos, do Apocalipse, né? Da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. E o outro, Filhos do Éden, é a visão desse Apocalipse a partir dos homens, né? Dos Filhos do Éden. Não foi 5 estrelas, mas é uma leitura que vale a pena. Se você conhece alguém que gosta de fantasia, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Não se esquece de clicar em gostei pra mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!